Neste vídeo, eu vou te mostrar o que está te impedindo de chegar aos R$10.000. Vou te contar como organizar o seu dinheiro de forma simples, com uma regra muito interessante. E ainda veremos com números a diferença do rendimento final de quem começa cedo e de quem deixa para investir depois. Fica até o final porque esse vídeo pode ser o divisor de águas na sua vida financeira. Muita gente chega aos 30, 40 ou até 50 anos sem nunca ter conseguido acumular pelo menos R$10.000. E por mais desconfortável que isso seja de admitir, é a realidade de grande parte da população. Isso não significa necessariamente que a pessoa ganha pouco, mas sim que ela nunca aprendeu a estruturar as suas finanças de forma funcional e estratégica. O problema está menos na renda e mais na forma como o dinheiro é administrado. E existem 3 principais armadilhas que explicam isso. A primeira é a falta de organização financeira. Muita gente vive no modo automático. Recebe, paga as contas, gasta o que sobra, quando sobra e espera o próximo salário. O problema é que sem um orçamento claro, sem controle do que entra e do que sai, o dinheiro escorre pelas mãos. E o pior, sem que a pessoa perceba. A segunda é o espiral do merecimento. É o famoso eu mereço. A cada aumento de salário, a pessoa aumenta também o seu padrão de consumo. Troca de celular, compra roupas novas, muda de carro, vai em restaurantes mais caros, tudo isso antes mesmo de criar uma base financeira sólida. É o que chamamos de pobre premium. A pessoa tem aparência de quem está vencendo, mas não tem nenhuma base financeira. Vive em um padrão superior ao que realmente pode sustentar e se mantém em um ciclo de sobrevivência de aparência. A terceira é a ausência do propósito financeiro. Sem uma meta clara, o dinheiro vira apenas um meio de apagar incêndios e buscar pequenos prazeres imediatos. A verdade é que quem não tem um porquê forte dificilmente sustenta um plano de longo prazo. Guardar dinheiro só por guardar não motiva ninguém, mas guardar para ter liberdade, segurança ou sair de um emprego tóxico, isso muda tudo. Propósito dá sentido ao sacrifício. Quando você tem clareza de onde quer chegar, dizer não a um gasto supérfluo deixa de ser perda e passa a ser estratégia. Atingir os R$10.000 muda o seu relacionamento com o dinheiro. Você percebe que consegue se organizar, que é possível sim ter disciplina e que guardar não é um castigo, mas sim uma conquista. Esse valor te dá uma sensação de controle, de liberdade e de progresso. E mais importante, cria confiança. Você entende que se conseguiu guardar 10.000, pode guardar 20, 50 e até 100.000. A mentalidade deixa de ser de escassez e vira de construção. Se você ainda tem dificuldades para organizar o seu orçamento e alcançar esse feito, vamos falar sobre uma regra bem simples que todos podem aplicar nas finanças. A regra 60-20-10-10. Ela é como um mapa de rota. Te mostra para onde cada parte do seu dinheiro deve ir, assim que ele cai na conta. Essa regra divide a sua renda líquida em 4 partes. A maior fatia, é claro, vai para seus gastos essenciais: aluguel ou parcela da casa, alimentação, transporte, contas básicas, saúde e educação. Esses 60% devem cobrir tudo o que é necessário para você viver com dignidade, mas sem exageros. Se os seus gastos essenciais ultrapassam esse limite, é sinal de que seu estilo de vida está acima do que a sua renda pode sustentar no momento. Esse é o ponto onde ajustes precisam acontecer: renegociar dívidas, mudar hábitos e repensar prioridades. Agora, a segunda fatia de 20% é o motor do seu futuro financeiro. Aqui você vai investir para aposentadoria, independência financeira, comprar um imóvel e construir patrimônio. Pode ser em ações, fundos imobiliários, renda fixa ou previdência privada. Tudo isso de forma diversificada. A ideia é que essa parte do dinheiro você não vai mexer por muitos e muitos anos. Uma das maiores mentiras que as pessoas acreditam é que só dá para enriquecer se tiver muito dinheiro para investir. A verdade é que quando se trata de construir patrimônio, o tempo vale mais do que dinheiro. E não é papo motivacional, é matemática pura. Vamos fazer uma comparação simples, mas poderosa, entre 2 pessoas com perfis diferentes, mas com um objetivo comum: acumular patrimônio até os 60 anos. Digamos que a pessoa 1 começa cedo, mas investe menos. Ela começou a investir aos 25 anos, aplicando 300 por mês a um retorno de 10% ao ano. Ela mantém esse valor até os seus 60 anos de idade.
Ao final do período, essa pessoa terá acumulado aproximadamente R$1.020.000. Já a pessoa 2 começou a investir mais tarde, com 35 anos, porém ela já começa investindo um valor maior, R$600, o dobro da primeira. Quando ela chegar aos seus 60 anos, terá um montante aproximado de R$740.000, bem menos se comparado a quem começou mais cedo e com menos dinheiro, porque ela teve um aliado que a segunda pessoa não conseguiu recuperar: o tempo. Nos primeiros anos, o crescimento é lento, mas à medida que o tempo passa, os juros compostos começam a fazer efeito. O dinheiro investido começa a render sobre o próprio rendimento, e isso vira uma bola de neve. Mas repare que mesmo assim, a segunda pessoa ainda conseguiu ter um valor bem significativo. Então o conselho para você que está na casa dos 20 e poucos é: comece com o que tem. E o conselho para quem já passou dessa fase é que nunca é tarde demais para começar. Quanto mais experientes somos, maiores as chances de conseguirmos aumentar os aportes. Então use essa ferramenta a seu favor. Bom, até aqui falamos sobre gastos essenciais e dinheiro para investir. Mas aposto que a terceira fatia vai te dar uma animada: os 10% de recompensa. Para mim, essa fatia é extremamente importante e sem ela, tudo pode acabar desandando. Muita gente ignora e é exatamente por isso que desiste no meio do caminho. Os 10% destinados ao lazer, aos desejos pessoais, aos pequenos luxos, não são desperdício, são um investimento em sanidade mental. É esse espaço que evita o efeito rebote, onde a pessoa tenta economizar tudo e depois chuta o balde. Você pode usar esse valor para viagens, restaurantes, cinema, shows, hobbies. O segredo aqui é gastar com consciência e sem culpa. Quando você separa esse valor previamente, pode curtir sem remorso. E isso ajuda a manter o plano sustentável no longo prazo. A última fatia também representa 10% do seu orçamento. E apesar de não ser exatamente um prazer, como o que já falamos, eu te garanto que irá aumentar a sua qualidade de vida da mesma forma. É aquela reserva que te faz deitar a cabeça no travesseiro e dormir que uma beleza. Essa parte tem um papel claro: proteger do imprevisível. Essa grana deve ficar em uma conta separada, com alta liquidez, e o ideal é acumular pelo menos 6 meses dos seus gastos fixos. A grande função disso é evitar que um problema temporário vire uma dívida eterna. A reserva de emergência é o seu paraquedas financeiro. E aqui nós abrimos um espaço para uma variação. Falamos de separar 20% para investimentos e 10% para reserva. Mas vamos dizer que você recém está começando a estudar sobre investimentos, ainda não tem conhecimento suficiente para investir tanto dinheiro e está com a reserva zerada. Você pode inverter esses valores e deixar a maior parte para a sua reserva, se assim se sentir mais confiante. Dessa forma, você consegue montar o seu colchão financeiro mais rápido, enquanto estuda e começa a sentir o mercado financeiro, ganhando experiência e sem precisar de esperar muito para ver o seu dinheiro trabalhando para si. Tony Robbins, um dos maiores coaches de finanças pessoais, ensina um método simples e visual para organizar o dinheiro: a regra dos 3 baldes. Essa estratégia funciona como uma extensão prática da regra 60-20-10-10. O balde 1 é a segurança. Esse é o dinheiro que você não pode perder. Serve para proteger a sua vida contra emergências, instabilidade e imprevistos. É a reserva que falamos e que deve ficar em investimentos de baixíssimo risco e alta liquidez. O balde 2 é o crescimento. Aqui está o dinheiro que você usa para construir riqueza. É o capital que você investe com estratégia e visão de longo prazo, aceitando mais risco e em troca de maiores retornos. É referente aos 20% que falamos, sendo para o horizonte de longo prazo, 10, 20, 30 anos. O balde 3 é o estilo de vida. É reservado para realizar sonhos, prazeres e experiências de vida. São os 10% que servem para objetivos de curto e médio prazo. Agora vamos falar sobre algo que talvez esteja te impedindo de juntar dinheiro, mesmo que você nem perceba: os pequenos gastos invisíveis. Existe um conceito criado por um mestre das finanças, David Bock, chamado fator Latte. Ele percebeu que a maioria das pessoas não quebra financeiramente somente por causa de um gasto grande, mas sim por pequenos hábitos repetitivos. Tipo aquele café caro todo dia, um lanche na rua aqui, um delivery ali, um serviço de streaming que você nem usa. Parece pouco, né? Mas faz as contas comigo. R$15 por dia. É o valor de um lanche, uma corrida de aplicativo ou um café especial. Se você economizasse esses valores e investisse, em 2 anos teria mais de R$8.000.
mil e em 30 meses você já teria passado dos 10 mil reais. E o mais interessante, você não precisou ganhar mais, só precisou cortar o que não faz diferença real na vida e redirecionar para o que importa. É claro que o foco aqui não é exatamente cortar o precioso cafezinho. Se ele está dentro do orçamento que propomos, ótimo, não tem problema. Aqui estamos falando de pequenos gastos supérfluos no dia a dia, que são nada mais do que um hábito, mas que faz total diferença no final do mês se você fizer as contas. Então aqui vai um exercício prático para você aplicar ainda hoje. Pegue o papel e caneta ou anote no celular e liste todos os gastos pequenos que você tem por impulso ou hábito. Escolha um gasto que esteja estourando o seu orçamento e que você pode cortar sem sofrer. Agora pegue esse valor, pode ser 5, 10 reais, 15 e programe uma transferência automática para uma conta de investimento ou reserva. Quando você automatiza esse novo hábito, você transforma um corte invisível em um ativo invisível, crescendo todo mês. E aí vem a parte mais poderosa. Muitas vezes você não precisa de um aumento para enriquecer, precisa parar de deixar o seu dinheiro escorrer pelo ralo todos os dias. Quem tem controle sobre os pequenos gastos consegue alcançar grandes resultados. E se você fizer isso com consistência, vai ver que juntar os primeiros 10 mil não é só possível, como também será inevitável. Você não precisa ser rico para começar, mas precisa começar para um dia ser rico. Então, se esse vídeo fez sentido para você, me ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. Deixa o like e se inscreve aqui no canal.